Então, a gente vai começar uma nova sessão, ainda dentro desse grande tema transformações físicas das substâncias puras, que é a estabilidade das fases e as condições do sistema, tá? Em dadas condições, então, de temperatura e pressão, a fase mais estável é aquela que apresenta o menor potencial químico, ou seja, aquela fase que apresenta a menor energia livre. Isso é bem intuitivo se a gente se lembra lá das leis da termodinâmica, né? Que o sistema sempre tende a minimizar sua energia livre, né? Todo processo espontâneo ocorre com diminuição da energia do sistema. Então, da mesma forma, se eu estiver analisando uma substância pura ou uma mistura, a fase mais estável é aquela que possui menor potencial químico, tá? E aí, geralmente, o potencial químico, claro, então ele varia com a temperatura, tá? E geralmente, em baixas temperaturas, né, a fase sólida, ela é a fase mais estável. À medida que a gente vai diminuindo a temperatura, então, né, ocorre a formação do líquido, ou seja, essa fase aqui é o que tem um potencial químico mais menor, desculpa, né? E aumentando ainda mais a temperatura, então, a gente tem a formação do gás, né, de modo que se a gente pudesse, então, mapear, né, a variação do potencial químico com a temperatura, a gente veria mais ou menos essa tendência. Sólido, líquido, gás. E no ponto de encontro aqui, entre essas curvas de variação de potencial químico em função da temperatura, são exatamente as temperaturas de transição, olha só. Aqui a temperatura de fusão e aqui a temperatura de ebulição ou de vaporização, tá bom? Então, sempre a fase mais estável é aquela que possui o menor potencial químico, tá? Vocês viram lá na Físico-Química a variação da energia livre com a temperatura, a pressão constante. Vocês viram essa relação aqui, ó, que dG dt, a P constante, é igual a menos S, a menos entropia, né? Como eu sei, então, que a energia livre molar é igual ao potencial químico, se eu dividir tudo isso aqui por N, né, ou seja, pelo número de mols, eu vou chegar nessa relação aqui. Ou seja, a variação do potencial químico com a temperatura numa dada pressão é igual a menos a entropia molar. Então, eu só peguei essa equação aqui e dividi pelo número de mols. O que é S dividido por N? Entropia molar. O que é G dividido por N? Potencial químico. Tá bom? Então, essa é a relação, né, de potencial químico e temperatura numa dada pressão. É por isso, então, que a gente tem essas diferenças de inclinação nessas curvas aqui. Porque numa curva de potencial químico em função da temperatura, a inclinação dessas curvas aqui é justamente a entropia molar do sistema, né? Então, olha só, é por isso que a inclinação da curva do gás é a maior de todas. Olha só, é a que está mais inclinada. Por quê? Porque a entropia molar do gás é maior que a entropia molar do líquido. A gente sabe disso, né? Da mesma forma, se a gente avaliar, olha só, quem tem inclinação maior, o líquido ou o sólido? O líquido, né? A inclinação aqui é bem maior. Por quê? Porque se comparado com o sólido, né, o líquido tem uma entropia molar maior, tá bom? E por último, então, o sólido, né, é o que tem a menor inclinação, justamente porque ele tem a menor entropia dentre essas três fases aqui para uma substância hipotética. Então, na verdade, a inclinação dessas curvas equivale ao negativo da entropia do sistema, tá? Nesse sentido, então, né, a gente tem que a transformação é espontânea. Por quê? Porque ela sempre ocorre, olha só, diminuindo a entropia do sistema, né? De acordo lá com a segunda lei da termodinâmica, né? Então, todo o processo ocorre com aumento da entropia do sistema, né? Só lembrando, né, que aqui a entropia está aumentando, né? Mas como é uma inclinação negativa, né, está ficando cada vez mais negativo. Então, em módulo, claro, né, a entropia está aumentando nesse sentido, tá? Bom, o potencial químico, além de variar com a temperatura, como a gente acabou de ver, ele também varia com a pressão do sistema, tá? E a relação de potencial químico e pressão, numa dada temperatura, é dado por essa equação aqui. Olha só. O potencial químico, em função da pressão, numa dada temperatura, é igual ao volume molar dessa substância hipotética que a gente está avaliando. Tá? Então, essa relação nos mostra que numa curva, então, de potencial químico versus pressão a temperatura constante, a inclinação é o volume molar. Tá bom? Então, olha só, se a pressão aumenta, o potencial químico, então, dessa substância que a gente está analisando vai aumentar também, porque o volume molar é sempre positivo, né? Não existe volume negativo, né? Pode até ter um delta V negativo, mas o volume em si ele é uma grandeza positiva, né? A gente não pode falar em menos 30 ml, menos 1 litro, né? A não ser que seja um delta V, aí tudo bem, mas volume é sempre positivo, tá? Então, olha só, se eu fizer uma curva de potencial químico em função da temperatura, eu vou ter, olha só, imagine que eu estou analisando só a curva do sólido. Então, eu desenhei só o sólido, o líquido e o gás eu estou excluindo aqui por enquanto. Isso aqui numa baixa pressão. Se eu aumentar a pressão, então, o que acontece com o potencial químico? Desculpa, ele vai aumentar, tá bom? De acordo com essa relação aqui. Então, sempre que eu aumento a pressão, eu aumento o potencial químico de uma fase, tá? Considerando, então, né, que o volume molar de um gás é muito maior que o volume molar de um líquido,
e que é maior do que o volume molar de um sólido, a gente tem o seguinte efeito: sempre que a gente aumenta a pressão, a gente acaba aumentando, então, a temperatura de fusão desse sistema, tá bom? Então, tem um aumento do potencial químico, de modo, então, que a temperatura de fusão, ou seja, o ponto onde o líquido vai ser formado, vai ser jogado para uma temperatura de fusão maior. Então, isso acontece para grande parte das substâncias. Justamente por quê? Porque o volume molar do líquido, ele é maior que o volume molar do sólido. Então, se eu aumento a pressão, eu estou aumentando o potencial químico e aumentando a temperatura de fusão dessa minha amostra hipotética aqui, que por enquanto eu não defini qual é, tá bom? E isso aqui acontece para praticamente todas as substâncias. A gente até falou disso no exercício 5 de VOF que a gente fez lá atrás agora. A gente viu um gráfico mais ou menos como esse aqui, né? Olha só, a inclinação dessa curva de equilíbrio sólido-líquido, ela é positiva. Ou seja, quando eu aumento a pressão, eu aumento a temperatura. Então, olha só, nessa pressão, olha só, onde está o meu cursor, a bolinha vermelha aí. A temperatura é essa, aqui. Agora, quando eu aumento a pressão, a temperatura aumenta um pouco. Esse é um efeito visto para grande parte das substâncias. Se eu aumento a pressão, eu aumento a temperatura de fusão, tá bom? Justamente por conta dessa relação aqui, né? Sabendo que o volume molar sempre é positivo, tá? Como eu falei, então, na inclinação dessa reta, às vezes ela é muito positiva, às vezes ela é levemente inclinada, aí depende de cada substância, mas ela é sempre positiva, tá? Existe uma exceção, pessoal, a água. Né? Então, nesse caso aqui, né, geralmente a gente sempre usa a água como exemplo genérico para tudo, nesse caso, não. Nesse caso, a água é uma exceção. Por quê? Porque para a água, o volume molar do líquido é menor do que o volume molar do sólido. Né? A água líquida ocupa um volume menor do que a água sólida, né? Então, o que que acontece? Quando a gente aumenta a pressão, então, a gente vai ter, então, um aumento do potencial químico para o sólido maior do que para o líquido. Então, vai ocorrer uma diminuição da temperatura de fusão da água, tá bom? É um efeito contrário do que todas as outras substâncias apresentam. Então, para qualquer substância, sempre que a gente aumenta a pressão, desculpa, né, a gente tem um aumento do potencial químico do sólido menor do que do potencial químico do líquido. Logo, o aumento da pressão aumenta a temperatura de fusão, com exceção da água. No caso da água, né, o aumento do potencial químico do sólido é mais pronunciado do que do líquido. Ou seja, a temperatura de fusão ela é deslocada para temperaturas menores. A água se funde em temperaturas menores em alta pressão. Da mesma forma, a água se congela em temperaturas menores em alta pressão, tá bom? Tanto é que aquele diagrama de fase genérico que eu mostrei para vocês não se aplica para a água. Olha só o diagrama de fase da água. A curva de equilíbrio sólido-líquido, ela tem uma inclinação negativa. Olha só. Ela está apontada para a esquerda e não para a direita. Né? Então, aqui seria uma inclinação zero, né? Uma reta retinha, né?